também não tem problema, tá certo? Mas aí tem que ser um pouquinho ágil, né? Porque eu vou ficar passando, às vezes eu vou ficar escrevendo, passando para cima. Professor, meu filho, melhor o senhor mandar a gravação para o grupo. Tem que ser ligeiro. Não, mas eu vou mandar assim, tá? As aulas, eu já criei um canal no YouTube, aí eu boto a playlist lá. Eu estou aqui com toda dor de cabeça, não conseguindo nem copiar. Estou assistindo sua aula porque é o jeito. Fique tranquila, daqui a pouco a gente acaba, você vai dormir, descansar um pouquinho, bebe uma água aí para refrescar, tá certo? Não vai forçar muito não, tá? Hoje é a primeira aula, é só para basicamente eu dizer o que, é que a gente faz. Não entendi. Tudo que o senhor copia aí, o senhor coloca lá no grupo. Veja, eu não tenho... Tudo que o senhor coloca nessa telinha aqui, ó. O senhor copia, bota lá no grupo. O problema é que esse programinha... Já copia expor no caderno. Esse programinha, ele só salva em forma de imagem. Aí ele, quando eu vou salvar, ele corta um pedaço das coisas que eu escrevi, né? Aí, assim, fica ruim para salvar, para mandar para vocês lá no grupo. Aí o que eu faço é salvar a aula, tá? O vídeo mesmo da aula, e no vídeo vai estar lá tudo que eu estou escrevendo, né? E a minha voz também falando. Aí eu boto no YouTube, boto um link lá no grupo. Aí vocês clicam e assistem no YouTube, entendeu? Se alguém quiser copiar também, pelo vídeo do YouTube, vai dar para... Mas tá bom. Né? Quem quiser pode assistir também o vídeo no YouTube e ir copiando, talvez, se quiser, né? Para ajudar a entender, não sei. Tá bom? Mas eu acho que só assistindo o vídeo já ajuda, né? Bom, então, módulo 5, matemática. Minha letra vai ficar meio feia, porque eu estou escrevendo aqui com o dedo. Minha canetinha, eu não sei onde é que está. E no módulo 5, matemática, a gente vai estudar, basicamente, uma coisa chamada análise combinatória. Certo? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Análise combinatória, exatamente. Bom, voltei. Esse assunto de análise combinatória, deixa eu aceitar aqui, quem é que está pedindo? Esse assunto de análise combinatória, eu vou tentar falar devagar, às vezes eu falo muito rápido, talvez fique ruim de vocês entenderem. O assunto de análise combinatória, ele é basicamente para ensinar a gente a contar mesmo, tá? Tipo, a gente aprende a contar quando é pequenininho. 1, 2, contar no dedo, né? Contar feijãozinho, contar coisa, pronto. Basicamente é para a gente contar, só que contar coisas muito grandes, né? Contar coisas pequenas é fácil. Contar coisas muito grandes, aí a gente tem que usar algumas técnicas, tá? Técnicas de contagem. E aí as técnicas de contagem é o que eu vou ensinar para vocês, tá certo? E a gente vai conseguir contar muita coisa, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu já fiz com os alunos aqui é contar, por exemplo, quantas possíveis placas de veículos a gente pode formar, tá? Quantas placas possíveis? Será que a gente pode ter... Como é que o Detran faz, né? Como é que os órgãos de trânsito, de registro de veículos fazem, tá certo? Para saber quantas placas eles têm disponível, tá? Para novos veículos, né? Porque não pode ter um veículo com uma placa igual a do outro, não é isso? Vocês já devem saber disso, né? 2 veículos com uma placa igual significa
clonagem, né? E isso é crime e tal, e dá um rolo da merda, né? Então, como é que a gente sabe quantas placas tem, tá? Isso é um dos exercícios que a gente vai fazer mais para frente, tá? Outra coisa, como é que a gente conta quantos números de celulares são possíveis de se fazer? Recentemente, vocês ficaram sabendo que os números de celulares da gente teve um dígito a mais acrescentado, que foi o 9. Desculpa. Esse dígito 9, ele foi acrescentado não por acaso, mas por um motivo principal, que era a quantidade de números disponíveis, certo? A princípio, acrescentaram-se o número 9 em todo mundo, porque a princípio ainda não é necessário, tá? Não seria necessário mais um dígito, mas no futuro vai ser necessário usar esse novo dígito, e não será somente o 9, né? Pode ter outros números aí figurando no início, né? Por enquanto, todo número começa com 9, mas no futuro pode ser que comece com 8, com 1, com 2, tá? Isso vai depender da demanda de celulares ao longo do tempo, tá? Os números de celulares, ele tem uma peculiaridade porque cada estado tem um DDD. E aí, eu posso ter o mesmo número que vocês aí em Alagoas. Eu sou de Pernambuco, né? Eu estou aqui numa cidade do interior de Pernambuco, perto de Recife. Mas o DDD aqui é 81. Para vocês aí, acredito que seja 82, não é? Aí em Alagoas. Então, eu posso ter um número de celular igual ao de vocês aí, exatamente igual, só que quando eu mudo o DDD, aí a operadora entende que eu estou indo para outro estado, e aí ela vai buscar o número lá naquele outro estado. Então, o número de celular, ele é baseado na população dos estados. Quando é um estado muito pequeno, não tem lá muito problema. Pernambuco não tem uma população muito grande, Alagoas muito menos, é bem menor do que Pernambuco. Mas, por exemplo, você pega São Paulo, que é um estado gigantesco, tá certo? A população, só a população da cidade, da capital, que é São Paulo, já bate, eu acho que já dá, talvez até mais do que a população de Pernambuco inteira. Então, é um estado muito grande, e aí, essa questão do DDD, mesmo com o DDD, você vai, no futuro, ter um problema aí de números de celular disponíveis. Como é que a gente faz essa conta para saber quantos são? Tá? Isso é cenas para os próximos capítulos, né? Fazer o drama, fazer o suspense aqui da série. Então, a análise combinatória, para a gente aprender a contar, tá certo? Então, a gente vai estudar primeiro os princípios. Um princípio que é chamado princípio multiplicativo. Multiplicativo ou princípio da contagem. Princípio multiplicativo ou princípio da contagem. Multiplicativo vem de multiplicação mesmo. Tá? É um princípio que a gente multiplica. Então, quem tiver dificuldade de multiplicar, tá bom? É bom dar uma olhadinha, né, nas operações básicas, tá certo? Soma, multiplicação, subtração e tal. Mas acredito que ninguém tenha essa dificuldade, até porque na disciplina vai ser permitido, né, o uso de calculadora. A gente vai, de fato, usar a calculadora, porque tem contas que a gente vai fazer que vão ser muito altas e não é viável a gente ficar fazendo na mão, já que a gente tem a calculadora para fazer, né? Então, princípio multiplicativo ou princípio da contagem. E depois, a gente vai estudar
mais técnicas, tá? Técnicas de contagem. De contagem. Pronto. O princípio multiplicativo, ele vai ser basicamente um princípio que a gente vai usá-lo durante a disciplina inteira. Tá? Eu vou estar sempre usando ele aqui e dizendo para vocês. É um princípio muito simples, não tem lá muita dificuldade em entender ele. É um princípio que, até se você explicar para uma criança que está aprendendo as operações básicas, tá? Que sabe multiplicar, né, óbvio, ela vai entender normal, tá certo? Porque é uma coisa simples, básica, tá? Agora, depois a gente vai aprender a fazer umas questãozinhas um pouquinho mais elaboradas, né? E aí, usando esse princípio para fazer muitas outras coisas, tá? A gente vai usar o princípio multiplicativo para fazer diversas outras coisas. Então, o que é um princípio multiplicativo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enumerar aqui, 1, 2. Basicamente, vai ser isso que a gente vai estudar, tá? E, bom, depois, talvez eu entre um pouco em probabilidades. Porque probabilidade tem tudo a ver com contagem, tá? Isso vai depender muito do andamento da disciplina. O foco da gente vai ser isso aqui. Esses dois. Então, explicando o que seria o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Abreviar, tá? Esse princípio, ele diz o seguinte, tá? Preste atenção. Se você tem alguma coisa, deixa eu pensar aqui. Digamos que você tem, assim, você tenha 5 camisas, tá? E você tem 5 camisas e você tem 4 calças, tá? 5 camisas, 4 calças. De quantas maneiras você pode se vestir? Se vestir, digamos que as calças e as camisas são todas diferentes. Sei lá, as camisas é uma amarela, outra azul, outra verde, outra preta, outra roxa, e as calças também, tudo de cor diferente. Aí, as maneiras de você se vestir seria você juntar uma camisa com uma calça, né? Uma calça roxa com camisa roxa com uma calça azul, uma calça roxa com uma camisa amarela, e fazendo essas duplas, quantas duplas possíveis, né, quantos pares de roupa possíveis você poderia fazer? E a resposta é muito simples. Você tem 5 camisas e 4 calças, faz 5 vezes 4, que dá 20. Acabou. Tá? Isso é o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. O princípio multiplicativo, ele diz, se você tem alguma coisa, uma quantidade, tá, de um determinado objeto, né? Tá? E outra quantidade de outro objeto, para formar pares, tá certo? Você multiplica a quantidade de um vezes a quantidade de outro. Não precisa ser objeto, né? Pode ser qualquer coisa. Em geral, no princípio multiplicativo, a gente chama de evento. Se um evento acontece de X maneiras e outro acontece de Y maneiras, para acontecer os dois, a gente multiplica, tá? Multiplica calças vezes camisas, tá bom? Ou
Nesse exemplo é calças e camisas, mas em outros casos pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, em geral, assim, o princípio diz assim, se um evento, tá? E aqui evento é porque nem sempre é uma coisa assim, uma quantidade, né? Calça, camisa. Pode ter, tem muitos outros casos e vocês vão ver quando a gente der exemplos, tá? Vocês vão entender melhor. Se um evento acontece de X maneiras, e outro evento acontece de Y maneiras, tá? Eu tenho aqui já X e Y. Tá? O primeiro acontece de X maneiras. No nosso caso, era a quantidade de camisas que eu tinha, né? Que era assim. Então, eu tenho um evento, que é o número de camisas, certo? E ele é X, que é 5. O outro evento são as calças, que eu tenho 4, né? Então, o Y seria 4, nesse caso, né? Então, quando isso acontece, tá? Então, o número de maneiras de acontecer X e Y, o que é X e Y? X e Y é você formar pares, uma calça e uma camisa, né? Porque você está fazendo os dois ao mesmo tempo. É um conjunto de roupas, né? Então, nesse caso aqui, seria formar pares de roupa. Formar um look, né? Então, o número de maneiras de acontecer X e Y é... Aí, X vezes o vezes para a gente é um pontinho, esse pontinho é sinal de vezes, tá? X vezes Y, tá? Às vezes ele ajeita, não ajeitou não, tá. Agora ajeitou. Então, você multiplica. E o interessante é que não importa se forem dois eventos só. Pode ser mais de 2 eventos, pode ser 3, 4. Então, ao invés de ter só camisa e calça, você pode ter camisa, calça e sapato, por exemplo. Tá? São 3 coisas, né, diferentes. Você pode ter camisa, calça, sapato e boné. Tá? Você pode ter camisa, calça, sapato, boné e, sei lá, pulseira, ou roupa íntima, né? Cueca, ou a roupa íntima feminina, enfim. Você faz o look que você quiser. E aí, dependendo de quantas peças você tem de cada tipo, eu tenho 5 calças, tenho 4 camisas, tenho 3 bonés, tenho 2 sapatos, 2 pares de sapatos, né? E aí você multiplica todas essas quantidades, tá certo? No final, você vai ter uma quantidade total, tá? De conjuntos que vocês podem formar com todos esses itens, certo?
Então, isso é o princípio multiplicativo. Ele a gente vai usar bastante, tá certo? Bastante mesmo, para fazer vários cálculos, tá bom? De quantidade de coisas. Basicamente, a gente está contando coisas aqui. De quantas maneiras eu consigo fazer isso aqui? De quantos modos eu posso fazer aquilo, aquilo outro, certo? Basicamente, a gente vai ficar contando essas coisas, tá? Nem sempre vai ser só multiplicando assim, vai ter uns exemplos que a gente vai ter que parar para pensar, interpretar direitinho, mas nada que fique fora do alcance da gente, tá certo? Se prestar atenção direitinho nas aulas, eu não vou correr muito, certo? Vou tentar fazer tudo bem explicadinho. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá certo? Podem abrir o microfone aí, perguntar, que a gente tira as dúvidas aqui na hora, tá certo? Então, não deixar acumular, ok? Então, por essa aula, a gente vai ficar por aqui, tá certo? Eu não vou adiantar mais a aula. Primeiro, eu só queria realmente falar disso com vocês, das orientações, e falar do princípio multiplicativo, tá? Então, se vocês quiserem... Santo está dizendo que é melhor escrever no Word. No Word é ruim porque eu tenho que digitar e formas de matemática é ruim digitar no Word, tá? Demora bastante. E aí, assim, nesse programa é bom porque eu escrevo com o dedo na tela. A minha tela, ela é touchscreen, e aí eu escrevo com o dedo na tela. Eu tenho uma canetinha que é melhor para escrever, só que eu não sei onde ela foi parar. Aí eu estou escrevendo com o dedo mesmo, tá? Fica assim meio bagunçado, tá? Mas como a gente tem o programa, eu posso, é infinita aqui a tela, né? Eu posso mexer, vou baixando, então não vai faltar quadro, né? Vamos dizer assim, para eu escrever, tá? E eu acho que dá para entender, né? A minha letra aí não está muito feia, não. Né? Dá, professor, para entender. Então, tranquilo, não menos mal, tá? Vamos tentar manter as aulas assim, Estou porque entendendo. fica ágil, né? Fica um negócio, não fica difícil, né? Tá bom? Então, abraço para vocês. A gente se vê amanhã, tá bom? No horário segundo horário, né? Depois da aula do projeto integrador, certo? Professor, Oi, teu microfone fechou. Pode falar? na segunda aula, é a sua aula amanhã? É na segunda aula, isso. Ah, beleza, professor. Tchau, professor. Boa noite. Eu vou me dormir, estou com dor de cabeça. Tá certo. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.